Web TV Redentor, transmitindo via internet. A paz do Cristo ressuscitado, vivo, presente no meio de nós, seja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. Oitava da Páscoa, tempo pascal, tempo de alegria, e de nós compartilharmos essa alegria através da nossa vida, alegria que é esperança, que é passos dados com bastante clareza para vivermos cada vez melhor a nossa vida como cristãos e anunciarmos ao mundo aquele que nós cremos que está vivo, ressuscitado e que nós o encontramos na vida de cada dia. Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí está justamente toda essa nossa caminhada, meus irmãos e irmãs, para que saibamos, fazendo a experiência do Cristo ressuscitado, anunciá-lo a todas as pessoas. Nesse final de semana, nós temos vários significativos exemplos e também acontecimentos que marcam esse nosso tempo. De um lado, nós encerramos no final de semana a oitava da Páscoa e continuamos o tempo pascal. Antigamente era também o domingo Inaubis, domingo branco, quando os que foram batizados entregavam suas vestes brancas depois de terem passado a semana sendo iniciado aos mistérios, as celebrações justamente dos sacramentos da igreja. É também essa oportunidade agora o domingo da misericórdia. Papa João Paulo II também proclamou esse domingo após a Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, recordando desse amor misericordioso de Deus para conosco, manifestado em Cristo Jesus. Para nós também, esse domingo antecede a nossa Assembleia dos Bispos do Brasil, próximo dia 3, nós começaremos em Aparecida mais uma Assembleia Geral da CNBB, Nacional dos Bispos do Brasil, com todas as discussões, aprofundamento, votações importantes para a nossa vida de igreja. E temos, neste ano, também a oportunidade de celebrar, de participar, de ver a beatificação do Papa João Paulo II em Roma, nesse domingo. Nós vemos que ele que criou o domingo da misericórdia, que faleceu no dia, na véspera, que na época comemorava-se também o domingo da misericórdia, e agora é beatificado no domingo da misericórdia. Lembrando do seu exemplo, da sua vida, aquilo que dá para todos nós o sinal de quem seguiu a Cristo Jesus e procurou viver uma vida de busca de Deus e de santidade. É um momento muito interessante e único, onde o Papa que o sucede, em tão pouco tempo, já o beatifica. Mas na história que se conhece, é a primeira vez que acontece isso, o Papa que o posterior beatifica seu antecessor. Por isso, meus irmãos e irmãs, são sinais que temos à nossa frente, sinais que pululam ao nosso redor, que queremos cada vez mais enxergar com a fé. É claro que vão existir sempre os que contestam, os que não estão bem com a vida, ou então não entendem, não compreendem a caminhada que o Espírito Santo conduz na caminhada de igreja e acabam muitas vezes também não compreendendo e não vibrando com esse momento. Mas que todos nós que caminhamos, que buscamos o Senhor, que nós, meus irmãos e irmãs, possamos fazer a nossa parte, vivenciar intensamente, com muita alegria, esse grande dom de Deus, né, que é celebrar esses momentos pascais, momentos de sinais, e ao mesmo tempo de ver realmente que, como isso, falar da misericórdia de Deus tem trazido o povo a essa experiência misericordiosa de ver o Senhor presente em nossa vida. Portanto, participemos, rezemos, abramos os olhos para perceber e participemos de perto e de longe desses belos acontecimentos desse final de semana. A palavra de Deus desse domingo, o segundo domingo da Páscoa,
dentro da caminhada, concluindo a 8ª da Páscoa e continuando o tempo pascal, nos fala hoje justamente de 2 celebrações em que os apóstolos estão reunidos e Cristo se coloca presente no meio deles. Preste atenção que no Evangelho fala que na tarde do primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, né, Jesus colocou-se no meio dos seus discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois, continua a leitura, fala 8 dias depois, né, 8 dias depois, também estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar e dessa vez Tomé estava com eles. Ora, meus irmãos e irmãs, aparece aqui, desde os primeiros momentos após a ressurreição, portanto a igreja que estava nascendo, o ritmo semanal do encontro dos discípulos de Jesus. Reunidos no primeiro dia da semana e 8 dias depois estavam também reunidos. E cada vez que estão reunidos, Jesus se encontra no meio deles. Mesmo com as portas fechadas, com as janelas fechadas, o Senhor está presente, trazendo a paz, iluminando a vida, falando palavras importantes, chamando a fé. É um pouco isso que a igreja depois vai levar para frente, sempre no primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor, vai celebrar sempre essa presença do Cristo ressuscitado. É justamente a novidade, o Novo Testamento, em que a aliança feita agora de uma vez por todas, ela é renovada, ela é atualizada, cada vez que celebramos a Eucaristia e de maneira especial na Páscoa semanal, a cada 8 dias, a cada semana, sempre no primeiro dia da semana. Então, a palavra que nós ouvimos aqui no Evangelho. Além disso, no primeiro dia que aparece na liturgia de hoje, Jesus envia os seus discípulos para anunciar a reconciliação. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, fala o Senhor. E sopra sobre eles o sopro do Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Meus irmãos e irmãs, a ação do Cristo ressuscitado está presente na sua igreja quando estão reunidos os seus discípulos, quando partem o pão, quando estão juntos. E o Cristo ressuscitado envia a igreja para levar a reconciliação e o perdão. A quem perdoar os pecados, serão perdoados. Ora, meus irmãos e irmãs, através da história, a igreja foi organizando essa maneira de fazer para que possa, através da história, cumprir a missão de Jesus de levar a todos a reconciliação e o perdão que Cristo nos conquistou com a sua morte e a ressurreição. É um dom que nos é entregue e que a igreja tem a missão de levar para frente. De levar para frente essa missão. A quem perdoar os pecados, serão perdoados. Do outro lado, aparece também que nesse dia não estava Tomé entre eles. E quando Tomé voltou, os discípulos, os apóstolos, contaram a Tomé a sua experiência, que não acreditou. Não compreendeu que podia tal coisa ter acontecido. Falou: se eu não puser meu dedo lá onde foi o buraco que o prego fez do lado ou na mão, eu não vou acreditar. Né? E aí, 8 dias depois, estavam de novo reunidos e dessa vez Tomé estava com eles e Jesus fala: Tomé, aqui estou. Se você quiser colocar o dedo, tanto onde foi o cravo, furou a mão e o lado, estou aqui. E Tomé faz então sua profissão de fé. Né? Não sejas incrédulo, mas homem de fé. E Tomé vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Essa palavra de Tomé, inclusive, a igreja vai retomando muitas vezes, inclusive nós aprendemos desde criança, na hora da celebração da Eucaristia, na hora da elevação do cálice com vinho e o sangue de Cristo, e elevação da hóstia, o corpo de Cristo, de nós também fazemos a mesma profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. É justamente esses aspectos, meus irmãos e irmãs, que tornam diferente as coisas. Porque para você perceber
quando Cristo nasce, naquela criança lá em Belém, que ali estava o Senhor do mundo, suponha fé. Para perceber que na cruz estava o Filho de Deus, suponha fé. Para perceber ali naquele momento que Jesus está ali no meio dos seus apóstolos, suponha fé. Assim também para nós sabemos e acreditamos, tanto na Eucaristia como na vida da comunidade, suponha fé. Meu Senhor e meu Deus. Que também nós vemos, meus irmãos e irmãs, a missão da igreja de perdoar, em nome de Cristo, os pecados, de levar as pessoas à vida de fé. Somos chamados, consequentemente, a viver aquilo que os Atos dos Apóstolos, porque nesse tempo da Páscoa agora, nós leremos sempre o Novo Testamento em todas as 3 leituras dominicais, fala que, consequentemente, estavam reunidos. Eram fiéis na doutrina, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Isso está nos Atos dos Apóstolos, na leitura primeira desse final de semana. Viviam também unidos, tinham tudo em comum, partilhavam uns com os outros o que tinham, o pão, os bens. Começavam outro tipo de vida, uma outra maneira de ser, de comunhão, de unidade, que pode ser histórico ou também como uma busca de ser aquilo que nós somos chamados. Né? E a leitura da primeira carta de Pedro, segunda leitura, né, que ele desse hino, que ele canta, né, o Senhor que deu a vida por todos nós, ele fala, esse Jesus, vós o amais sem o terdes visto, fazendo eco àquilo que o Evangelho nos disse. Credes nele sem o verdes ainda. E isso é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que seja assim a nossa vida, que seja a nossa alegria de crer, de anunciar, de proclamar, de testemunhar o Senhor que está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, Ele que é o Deus misericordioso e que tanto o Papa João Paulo II anunciou, viveu, e que agora nós o temos como alguém que é exemplo de vida cristã para todos nós, pela vida que levou. Bendito seja Deus por isso tudo, que a paz do Cristo ressuscitado reine nos seus corações e que Ele abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.